Bia. E eu sou a Gabi. E nós somos a Magia Histórica. E no vídeo de hoje, se você pode sonhar, você pode realizar. Roda a vinheta! A nossa história de hoje é totalmente diferente de tudo que a gente já fez aqui. Viemos contar em homenagem ao aniversário do Walt Disney, o homem que ousou sonhar. E a gente vai falar alguns fatos inspirados no filme da Disney, o Walt antes do Mickey. Vale muito a pena assistir se você ainda não conhece esse filme. Walter Elias Disney nasceu em 5 de dezembro de 1901 em Chicago. Ele é carinhosamente conhecido pelo mundo inteiro como Walt Disney. Ele passou grande parte da sua infância numa fazenda em Marceline, no Missouri. E a infância do Walt Disney, ela foi uma infância muito difícil, porque o seu pai, o Elias Disney, ele era um homem muito severo, e impunha diversos castigos ao menino, ele chegava a bater no Walt, afinal ele nunca provou esse comportamento totalmente lúdico e sonhador que o Walt apresentava desde pequenininho. Inclusive, aos 7 anos, ele já começou a apresentar esse dom que ele tinha para desenhar e essa paixão que ele tinha por desenhar, inclusive até por animação. Quando ele era pequeno, o que ele fazia muito? Ele pegava e passava muito tempo com os animais da fazenda. E aí ele começava a adquirir um certo carinho por esses animais, de tanto observar as formas, os movimentos, ele começava a tentar retratar esses animais em desenhos assim, muito bem elaborados para uma criança de 7 anos. Pelo comportamento muito bruto, rígido e severo que Elias tinha com Disney, ele, após descobrir que não possuía certidão de nascimento, Walt começou até a acreditar que ele era adotado, que ele não pertencia àquela família. E isso acabou acarretando em diversas atitudes que ele tomou ao longo da vida dele. E também um fato importante de ser mencionado é que a mãe de Walt, ela morreu muito nova, ela morreu muito cedo, quando o menino era muito novo, né? E isso reflete muito na realidade de alguns relacionamentos familiares e paternais que ele reflete em seus filmes. Graças ao seu grande talento para criar ilustrações, aos 14 anos Walt Disney ingressou em uma escola de arte chamada Kansas City Art Institute. Aos 16 anos, Walt Disney tentou se alistar para o exército para lutar na Primeira Guerra Mundial. Foi recusado por ainda não ter atingido a maioridade, mas Walt Disney, assim, desde muito novo, ele sempre foi muito insistente. E se ele colocava uma coisa na cabeça, não tinha ninguém que tirava isso dele. Então, junto ao amigo, eles tiveram a brilhante ideia de se alistar para a Cruz Vermelha. E eles entraram na Cruz Vermelha, aprenderam todo o processo de primeiros socorros e após um ano já dentro da Cruz Vermelha, o Walt acabou sendo enviado para a França e ficou dirigindo assim as ambulâncias, né, durante um ano. Então ele acabou participando da guerra de alguma maneira. Ao ver que aquela vida realmente não era para ele, o Walt então resolveu se dedicar àquilo que ele realmente tinha paixão, aquilo que realmente o atraía e aquilo que ele realmente amava, que era desenhar. Então, aos 18 anos, o Walt largou completamente essa vida de Cruz Vermelha e foi focar em seus desenhos. De volta às Alcanças, Walt Disney conseguiu voltar a estudar e logo depois entrou em agências publicitárias. E depois conseguiu trabalhar para uma agência cinematográfica onde ele produzia os cartazes dos filmes. Walt Disney então tentou algo mais inusitado e mais inovador. Junto com seu irmão Roy Disney e seu amigo Ub, eles criaram sua primeira produtora de desenhos. A Leffergram, como era chamada, não teve um início muito fácil. Afinal, o Walt não tinha muito dinheiro e ele não tinha a menor ideia de como administrar um negócio. E é aí que o Roy entra, né? O Ub ajudava muito nos desenhos e não demorou muito assim, que talento eles tinham. Então eles começaram a vender alguns trechinhos de animações que entravam antes dos filmes no cinema, e acabou cativando muita gente. Afinal, como o próprio nome diz, a Leffergram tinha o objetivo de trazer telegramas, notícias daquele tempo em um formato mais cômico, divertido e mais leve. Contudo, o Walt não estava satisfeito com isso, afinal o seu grande sonho sempre foi animar os grandes clássicos e contos de fada. Quando eles começaram a crescer, eles se mudaram para Hollywood e na cidade de Los Angeles que as coisas começaram a dar certo. Então Walt e sua equipe contrataram a distribuidora MJ Winkler e disse para eles que eles tinham muitos filmes, para que assim a distribuidora pudesse financiar seus trabalhos. Na
verdade, sim, o Walt não tinha tantos filmes, mas eles precisavam do dinheiro para realizar todas as produções e ideias que eles tinham em mente. Com a ajuda financeira de Winkler, o Walt conseguiu dar vida ao grande clássico Alice e o Coelho Osvaldo, que era uma animação que ele já sonhava há muito tempo em fazer. Foi nessa época também que ele contratou novos funcionários para conseguir suprir a demanda da Winkler. E foi aí que ele conheceu Linda Bounds, a sua futura esposa, que veio acompanhando o Walt desde aquela época em sua trajetória. Embora a entrada da MJ Winkler na vida de Walt tenha sido, assim, o grande ápice de sua carreira, o grande sucesso, ela também acabou sendo um grande declínio. Afinal, o seu patrão na época, né, porque agora como produtores tinham uma parceria um pouco mais direta e era algo mais ordens que eles recebiam, não era algo mais tão livre assim que o Walt podia trabalhar. Seu patrão acabou sendo bem chato com ele e fez a pior coisa que poderia ter acontecido na vida de Walt Disney, que foi roubar todos os direitos autorais de Alice. Nessa época o Walt fica assim, completamente abalado e sem chão. Porque pro Walt Disney, ele poderia estar pobre, ele poderia não ter estúdio e não ter nenhum funcionário, mas ele achava assim inadmissível alguém levar completamente os créditos por algo que era dele. Após acontecer tudo isso, o Walt se viu sem saída e totalmente endividado, tendo que adiar seu sonho. De acordo com o filme O Walt Antes do Mickey, o rapaz estava voltando com sua esposa num trem quando avistou uma bela estrela no céu e fez um pedido do fundo do seu coração. E como o arco-íris no fim da tempestade, surgiu então o personagem mais famoso do mundo, o Mickey Mouse, a sua esperança. Pode parecer um delírio, mas a ideia do ratinho mais famoso e mais querido veio porque o Walt, nos momentos mais difíceis, ele tinha ali uma figura de um rato. A gente não sabe dizer se esse rato realmente existiu ou se foi completamente um delírio da cabeça do Walt, mas ele afirma que quando ele estava na sua bibliografia, que nos momentos que ele estava passando mais dificuldade, onde ele tinha perdido tudo, os estúdios, os funcionários, porque ele teve várias perdas ao longo da sua carreira, né? Não foi uma única vez. Esse ratinho era o último companheiro que lhe sobrava. Sendo assim, Mickey ganha vida. Ub fez todo o desenho e a imagem de Mickey Mouse e o Walt atribuiu toda a personalidade desse ratinho companheiro e Lillian foi responsável por dar o nome de Mickey. Afinal, vocês acreditam que o Walt queria que Mickey se chamasse Mortimer? Mortimer Mouse. Ainda bem que a Lillian deu um toque feminino pra esse personagem, não é mesmo? E assim, em 1928, com uma grande estreia, Mickey é apresentado para o público através do curta The Crazy Plan, onde mostra ele e sua amada Minnie Mouse, que também foi um pedido de Lillian, que ela queria muito que esse ratinho tivesse um amor também, assim como ela e o Walt tinham esse amor. Eles contam, né, no The Crazy Plan, uma história bem engraçadinha entre esses dois personagens, apresentando eles ao mundo. Após isso, a produtora assim, deu um enorme salto para se tornar a Disney que todo mundo conhece hoje. Ela criou e participou de tendências, teve a época dos filmes com áudio, depois dos filmes coloridos, e o Walt Disney, com a Disney, veio sempre inovando e criando novas modalidades, novas realidades, e entregando ao cinema um novo olhar sobre sonhos realizados. Walt Disney pretendia fazer sua primeira longa-metragem com a história da princesa Branca de Neve e os Sete Anões. Afinal, ele sempre gostou muito dessa história e queria dar o toque pessoal nela. A produtora, em parte os funcionários, ficaram um pouco revoltosos e protestaram com a ideia, pois não achavam ela tão interessante. Mas em 1937, depois de 3 anos de produção de desenhos, música e muito trabalho, veio lançar o filme tão conhecido por nós, a primeira longa-metragem da companhia, Branca de Neve e os Sete Anões. E se você para pra pesquisar como o filme foi feito, assim, gente, é uma loucura, porque eles fazem todo um jogo de cenário, de profundidade, a forma com que eles criaram as trilhas sonoras, a forma com que eles criaram o movimento no filme, foi algo, assim, extremamente revolucionário pra época. O filme gerou vários lucros que fizeram com que a produtora Walt Disney conseguisse abrir um novo estúdio e produzir filmes como Pinóquio, Bambi e Fantasia, que até hoje são considerados, assim, clássicos extremos da companhia. Infelizmente, os filmes começaram a ter uma decadência durante a Segunda Guerra Mundial em 1939, afinal o mundo estava totalmente caótico, mas algumas animações realmente salvavam e davam esperança para as pessoas. Alguns fatos curiosos são
Na época da Segunda Guerra Mundial, o Walt Disney não tinha dinheiro suficiente para produzir novas longas metragens, mas ele não queria parar com seus projetos, então começou a inventar filmes pacotes, onde ele fazia pequenas curtas e juntava todas elas em um grande filme. Outro fato muito curioso é que o Walt Disney já estava ganhando grande fama nessa época e, a pedido do próprio presidente americano, o Walt Disney foi responsável por criar diversas curtas como propagandas políticas. Por exemplo, temos o do Pato Donald com o filme A Face do Führer, que mostra um pouquinho sobre como estava a Alemanha na época e mostrando como era incrível ser um americano e não estar vivendo na Alemanha. Tem outras curtas também ali que falam sobre o contexto da guerra, jogando assim meio que uma indireta justamente para Hitler. Os filmes pacotes também eram feitos porque a equipe estava reduzida, já que a maior parte dos funcionários teve que ir para a guerra lutar. E várias partes do estúdio serviram como base militar, então o Walt Disney teve que se virar num espaço reduzido e com metade de sua equipe. Walt Disney veio a falecer na cidade de Los Angeles em 15 de dezembro de 1966, quase assim, bem próximo, né, à data de seu nascimento. Olha que curioso, aos 65 anos de idade. O motivo da sua morte veio a ser um câncer bem severo e rígido no pulmão que o Walt veio a adquirir. Ele acabou deixando a sua esposa, Lillian, e 2 filhas, Diane e Cheryl. O primeiro parque, chamado Disneylândia, foi inaugurado oficialmente em 1955 e era um sonho do Walt Disney, porque ele sempre quis trazer toda a magia de seus filmes para dentro, para um lugar onde as pessoas pudessem estar vivendo em um sonho. Infelizmente, o Walt Disney nunca conseguiu ver a inauguração do parque mais famoso atualmente, que é o Walt Disney World, lá em Orlando, porque ele tinha falecido antes, mas participou fielmente dos projetos e até ajudou na construção do Castelo da Cinderela, tendo um quarto especial, porque ele acreditava que iria passar muito tempo dentro do parque. Quase todos os brinquedos, desfiles, atrações e personagens que estão nesse parque acabam sendo assim uma eterna celebração à memória de Walt Disney, que foi um grande responsável pela criação de grande maioria desse legado, né? Muitos filmes ele não conseguiu participar ou ver a estreia do filme, mas ele teve assim uma grande parte em todo o processo, na criação, nas ideias. E tudo isso acabou sendo muito recompensado e muito gratificante. Afinal, o Walt Disney ele é conhecido até hoje como o homem que recebeu mais indicações ao Oscar e levou mais Oscars para casa. Foram 59 indicações e 22 estatuetas ao todo ao longo de sua carreira, fora os 7 Emmys também conquistados, deixando assim um verdadeiro legado na Terra. Então, se você gostou de saber um pouquinho mais sobre a história do grande criador dos sonhos da maioria da população, não se esquece de deixar aqui um like no nosso vídeo, comentar se você conhecia essa história, se você já assistiu Walt antes do Mickey, que vale muito a pena assistir. E é com essa história inspiradora que a gente se despede hoje. Não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, enfim, vocês já sabem. Então é isso, até a próxima aventura, um beijo e tchau!